Que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em cada coração. Pois bem, preciosos irmãos, ouvintes, amigos, conhecidos, todos que chegarem a participarem ou estar aí em conexão ou até mesmo ouvirem essa transmissão, você está no canal escutando a voz de Deus para os últimos dias. Deus enviou um profeta, mensageiro no tempo do fim. Um profeta que trouxe uma mensagem completa, trouxe a revelação das Escrituras. Em Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro ele revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. A palavra profeta significa um divino intérprete da palavra de Deus. Os profetas sempre foram a boca de Deus. E nesses dias finais, dentro da última dispensação, Deus prometeu nos enviar um mensageiro, um profeta, com o assim diz o Senhor. E é nesse profeta que cremos e é nesse profeta em que seguimos a mensagem que ele nos trouxe. Como disse Paulo, Vocês seguem a mim assim como eu sigo a Cristo. Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E quando nós recebemos esse profeta e seguimos o que ele nos ensinou, nós estamos seguindo a Cristo, pois um profeta, ele é um refletor de Jesus Cristo naquele dia, naquele tempo, naquela dispensação. Nós, na programação anterior, ou a transmissão anterior que fizemos, a primeira parte, nós iniciamos abordando o assunto e o tema da mensagem que o nosso profeta pregou com o título de Conferências. E o profeta veio mostrando que Deus teve a sua primeira conferência com seus filhos, Adão e Eva, no Éden. A conferência do Éden, após os seus primeiros filhos houverem caído, depois ali da descoberta e de comerem do fruto da árvore proibida. Ali então eles caíram e eles tiveram que sair da presença de Deus. Mas Deus desceu para ter uma conferência com seus filhos que agora estavam se escondendo da sua presença por causa do pecado que eles tinham cometido. Mesmo ainda caídos, continuavam sendo seus filhos, os filhos de Deus. E Deus desceu e começou a chamar por Adão: Adão, onde tu estás? E eles coseram folhas de figueiras e cobriram a sua nudez, porque agora eles descobriram que eles estavam nus, fizeram seus próprios caminhos, fizeram a sua própria religião, eles cobriram a sua vergonha. Mas quando Deus desceu, eles estavam escondidos com a sua religião, eles estavam escondidos com as folhas de figueira, e Deus desceu para ter uma conferência com seus filhos. E nós encontramos que o próprio Deus matou um cordeiro, um substituto, um animal ali sem defeito, sem mancha, ali para que pudesse ser oferecido como um substituto, e ali ele vestiu os seus filhos com as peles daquele cordeiro encharcadas de sangue. E ali Deus estava dizendo e falando
o que ele faria futuramente para toda a raça caída de Adão, para Adão e os seus filhos que viria nascido ali de mulher. Eles teriam que aceitar o sacrifício provido por Deus para poder nós sermos perdoados dos nossos pecados. Nós, com a ajuda e a graça de Deus, vamos dar mais nessa parte a sequência aí dentro desse assunto e dessa mensagem, tendo conferência com Deus, ou conferências, né? Deus chamou na Bíblia muitos dos seus filhos em uma conferência. Ele marcou conferências com cada um deles. E então, para dar a sequência aqui, todos são bem-vindos a estar conosco, a nos acompanhar aqui dentro desse canal, que o único objetivo é que nós possamos chegar mais perto do Senhor. E aqueles que ainda não conhecem essa mensagem, a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, possam também chegar a ter o conhecimento, o entendimento do ministério desse profeta nos dias finais, um profeta escriturístico, um profeta mensageiro que trouxe uma mensagem completa para preparar uma noiva para o arrebatamento. Eu quero dar a sequência e ler as escrituras no livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 18, aonde diz assim as escrituras: Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Bem, nessa escritura, Deus estava convidando o povo para uma conferência. Ele disse: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. E depois ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Graças a Deus por sua palavra. E dando sequência dentro desse assunto de conferência com Deus. Chega um tempo, um momento em que Deus vem a nós para uma conferência pessoal, uma conferência com Deus. E é disso que estamos tratando, lendo e meditando dentro desse assunto, a partir do parágrafo 141 dessa mensagem, conferências, diz assim o profeta na sequência: assim, Deus teve de convocar uma conferência e teve de se encontrar com sua esposa, seu filho. E lembre-se, seus mandamentos eram: no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E Deus não pode desprezar suas próprias leis e ser justo. Assim, ele fez um grande abismo entre ele e o homem. E então, quando ele queria redimir seu filho, ele não queria que eles seguissem daquele jeito, de modo que teve de
redimi-lo. Deste modo, eles convocaram uma conferência, e foi a primeira conferência em que Deus se encontrou com o homem, foi a conferência do Éden. Então Deus teve que convocar uma conferência para poder redimir os seus filhos. Foi a primeira conferência em que Deus se encontrou com o homem, foi a conferência do Éden. Como ele vai salvar esse homem? O que ele pode fazer para trazer seus filhos perdidos de volta a si? E lembre-se, sua primeira decisão é perfeita, sempre. Se tivessem sido os credos, as folhas de figueira, ele teria dito: Adão, você agiu justamente. Saia de trás das árvores. Eu acho que você é um homem sábio. Você está me refletindo, porque é sábio. Suas folhas de figueira estão bem adequadas. O homem ainda está tentando usar essa folha de figueira hoje. Mas Deus tomou uma decisão, e a decisão foi que algo tinha de morrer, porque isso falava dele, de sua santidade e justiça para com sua própria lei. No dia em que dela comeres, morrerás. E teve de haver um substituto com sentimento. A vida botânica não tem sentimento. Assim, ele teve de matar algo para obter peles, para cobri-los. E essa foi a decisão de Deus, de como salvar o homem, para trazer o homem de volta à comunhão com ele, no Éden, e para sempre permaneceu assim. Ninguém, reticência. Não sei quantas vezes tentaram instruir o homem. Tentaram dizer-lhe que um programa educacional fará isso. Quantas vezes as igrejas tentaram isso? Falhou todas as vezes. E falhará. Tentamos organizar, cada indivíduo tem. Agora, não sou contra a instrução, nem sou contra a organização, mas a organização e os programas educacionais e todos os outros que temos feito pelo homem são folhas de figueira. É de volta à decisão original de Deus naquela primeira conferência, Éden, de volta ao sangue. Os judeus nos dias antigos. Agora estou chegando ao assunto quanto ao Pentecoste, só por alguns minutos. Nos dias antigos, quando Deus aceitou este substituto, como o judeu costumava vir estrada abaixo com seu novilho jeitoso, e ele dizia: vocês sabem, sou um pecador. Jeová requer que eu ofereça sangue. Assim ele vai e apanha seu cordeiro ou seu novilho. Ele o leva ao sumo sacerdote, ao templo, e impõe as mãos sobre seu sacrifício. O que faz? Isso identifica o adorador com seu sacrifício. E o sacerdote vem e mata o novilho, e apanha o sangue e asperge por cima. E este adorador, sinceramente sabendo, este judeu, é isso que Jeová requeria dele. O homem ia para casa com um bom sentimento, sentindo o estremecer e o sacudir daquele cordeiro, o sangue borrifando por suas mãos todas e assim por diante, e vendo aquele animalzinho esperneando e morrendo ao cortar sua garganta. Sabia que esse devia ser ele, e olhava seu sacrifício, e ele se identificava
ao impor as mãos sobre ele. Esse devia ser eu. Então, quando cortavam sua garganta, ele morrendo, ebalindo e fazendo assim, e o animalzinho estremecendo e se aquietando, e o adorador permanecia ali e dizia: ó Jeová, tu aceitaste isto ao invés de mim. Estou envergonhado de mim mesmo. E o homem ia para casa justificado, porque tinha feito exatamente o que o Jeová requeria. Aquilo estava ótimo. Mas, com o tempo, tornou-se uma tradição de família. Agora ele toma o seu sacrifício. Diz: bem, vejamos agora. Oh, sim, está chegando a lua nova, a festa. Suponho que seja melhor. É uma purificação no tabernáculo. É uma festa Pentecostes. Suponho que seja melhor ir oferecer um cordeiro por mim. Vai lá e o mata, sem nada de sentimentos. Mas volta com a mesma ideia que tinha ao ir ali. Então o que ele fez? Jeová disse aqui em Isaías, falando um pouco mais adiante, ele disse: vossas solenidades tornaram-se fedor no meu nariz. Espaço em branco na fita. Devemos vir, não como um bando de mundanos e mundanas. Devemos vir, não como um bando de formais, ou assim por diante, que tem hoje dessas religiões tradicionais. Nós somos pentecostais. Venhamos com profunda sinceridade impor as mãos sobre nosso sacrifício lá no Calvário e sentir o sangramento e o sofrimento de Jesus Cristo ao nos identificarmos que estamos mortos para as coisas do mundo e estas ideias modernas do dia. Somos como Sodoma e Gomorra e estamos vivendo nisso. Deixamos que o Espírito justo em nós, esses pecados afligem nossa alma diariamente. Deixamos os pecados do mundo e as modas de Hollywood e todo esse evangelismo de Hollywood e bobagem, toda essa maquiagem e ritmar a música e dar pulos. A música para você desanima. A música para você desanima. Quando um homem é lavado no sangue do Cordeiro, ele não necessita de música nem de mais nada. O poder de Deus simplesmente opera sobre ele. E ele pode gritar, berrar, louvar a Deus ou fazer qualquer outra coisa. Haja ou não música, o Espírito Santo está nele e ele está identificado com Jesus Cristo. Mas hoje nós simplesmente temos de pular um pouquinho com pentecostais, porque nossos antepassados pulavam, eles tinham por que pular, esse Espírito Santo fazendo saltar. Então, quando voltavam, sempre viviam conforme a altura do pulo. Se você não vive, não salte de modo algum. Nós chegamos hoje e vivemos todo tipo de vida. Nós causamos um reflexo sobre a própria coisa que estamos representando. E nossas organizações estão ficando mundanas. Estão chegando lá e deixando nossos irmãos pentecostais entrarem nessas grandes escolas. Tudo bem com elas, nada contra elas, mas só estou tentando mostrar um ponto. Elas os instruem e lhes ensinam psicologia. E lhes dão o bacharelado em letras, exatamente como as demais fazem. E os enviam lá. E o que eles são? Eles não são pentecostais. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Procuramos achar que porque nossa mãe foi pentecostal,
Nosso papai foi pentecostal e todos nós fomos criados na escola dominical e automaticamente somos pentecostais. Isso são netos. Deus não tem netos. Ele tem filhos de Deus e filhas de Deus. E todo homem tem de pagar o mesmo preço que o primeiro homem pagou. Ele tem de vir sob o sangue derramado de Jesus Cristo. É isso que devemos fazer. Agora verificamos que é isso que no princípio, a sinceridade. Agora tentamos achar que por termos um jovem aqui que quer instrução, vai para as escolas e assim por diante, que ele sai instruído, ele pode falar muito bonito, ele pode se pôr de pé na plataforma, ele é um homem de magnetismo. Bem, isso é Hollywood. Eles querem algo que brilhe. Vocês querem um homem com cultura, com fina instrução. Vocês querem um homem, não importa o que aconteça, que seja liberal, que se possa ver que ele não se importa que as mulheres cortem o cabelo. A Bíblia diz para ela não fazer isso. Não se importa que, se um diácono entra na igreja, se ele é um bom homem, pode pagar bem, eles não se importam se ele casou algumas vezes. Tudo bem, ele é um bom sujeito, mas a Bíblia rejeita isso exatamente. Não entramos na igreja por teologia, entramos por joelogia, isso mesmo, entramos em Cristo. Mas veja, hoje temos essa ideia de que queremos agir como os demais. Foi isso que meteu Israel em dificuldades, querer agir como os demais. Nossa solenidade de Pentecoste tornou-se apenas uma adoração formal. Todos sabemos disso e vemos isso ficando. Não devemos fazer isso. A coisa que devemos fazer é voltar e nos identificar com Jesus Cristo, tomar o caminho dele e deixá-lo operar através de nós. Então os homens alegremente seguirão aquele que uma vez ensinou. Todos atrairei a mim. Como gostaríamos de prosseguir um pouco e expressar algo mais sobre essa conferência do Éden, mas tenho mais umas conferências a que quero ir. Por exemplo, tenhamos outra conferência, a conferência da sarça ardente. Eu a chamaria a sarça ardente. Agora, Deus tinha um profeta fugitivo. Quando Deus chama um homem para fazer alguma coisa, melhor que ele venha a ela, ou será miserável o resto de seus dias. Moisés começou, ele foi chamado por Deus, foi ordenado para o trabalho, e então quando ele começou, o povo não creu nele. Assim, ele simplesmente deixou o povo ir. E ele fugiu e se casou com uma bela moça etíope, e recebeu herança, herdou um bando de ovelhas, e lá estava ele lá, e ele perdeu toda a visão do povo, da igreja do Deus vivo. E Deus o tinha ordenado a fazer isto, e ele o levantou, nascido desde o ventre da mãe, um menino formoso. E ele o levantou com este propósito. Não adianta tentar sair disso, você vai fazê-lo de qualquer maneira. E vocês, apenas membros de igrejas, e vocês sentem que há algo mais profundo em seu coração, vocês serão infelizes até que aceitem esse Cristo assim. Vocês viram o verdadeiro e genuíno Espírito Santo operando em pessoas. Vocês serão infelizes até que isto venha a vocês. É Deus chamando-os. Rendam-se, saiam de trás dos arbustos. É assunto encerrado. Deus
preparou o seu caminho e é através do sangue. Então, o conselho do profeta para nós: vocês serão infelizes até que isso venha a vocês. É Deus chamando-os. Rendam-se, saia de trás dos arbustos. É assunto encerrado. Deus preparou o seu caminho e é através do sangue. Você diz: bem, eu pertenço à igreja. Isso não significa nada mais do que você pertencer ao rodeio. Nada mesmo. Nada contra a organização. Mas eu não estou contra o povo na organização, mas é o sistema. Agora note isso. Agora encontramos essa sarça ardente. Deus sabia que aquele profeta estava com a vida fácil, assim ele decidiu que teria que falar com este profeta. Então ele selecionou um lugar. Havia uma emergência. Ouvi os clamores do meu povo, e há um homem que eu enviei para libertá-los, e ele está fraco e frouxo. Ó Deus, espero que ele chame aqui esta manhã, os ministros, para se avivarem. Olhe a visão, estamos morrendo, o mundo está acabado, a igreja está apostatada. Deus está tentando chamar uma noiva a sair. Por isso, ele selecionou um lugar muito estranho para nós. Foi uma sarça no topo da montanha. Mas aquilo atraiu a atenção do profeta e ele o chamou ali para uma conferência. Observe, ele teve de obedecer isto, palavra por palavra. Tira os teus sapatos, Moisés. A terra sobre a qual estás é santa. E se Moisés dissesse: bem, agora, Senhor, acabei de receber instrução escolar, honra e tira o teu chapéu, assim eu tirarei o meu chapéu? Isso nunca teria funcionado. Quando Deus disse sapatos, ele quis dizer sapatos. Quando Deus disse nascer de novo, ele quis dizer nascer de novo. Ele não quis dizer um aperto de mão ou a repetição de credos. Todos têm medo desse novo nascimento. O diabo substituiu isto por um aperto de mão ou algum tipo de questão psíquica que o levaria a admitir: sim, eu nasci de novo. Mas sua vida diz que você é a vida que está em você. Se você diz que nasceu do Espírito de Deus e nega uma palavra dessa Bíblia, isso mostra que você não nasceu. Você tenta ligar isso a alguma coisa no passado. Isso mostra que não foi o Espírito Santo, porque ele nunca negaria sua própria palavra. Você diz: bem, minha igreja ensina isso. Aí isto mostra que você não nasceu. Você nasceu da igreja, não de Deus. Isto é Deus, a sua palavra. Aqui está ele, Moisés, o ungido. Tira os teus sapatos, tu estás em terra santa. Bem, o meu chapéu não serviria da mesma forma? Ele disse sapatos. E foi isso que ele quis dizer. Foi sapatos. Deus diz: nascei de novo. Isto quer dizer nascer de novo. Agora escute. Estou numa multidão mista e jovenzinhos, mas você ouviria o seu médico. Ouça, espero que me ouça e entenda. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então Deus chamou Moisés também a uma conferência. Ele desceu numa sarça. O próprio Deus selecionou um lugar para que ele pudesse ter uma conferência com o seu profeta Moisés, o qual era um fugitivo. E como diz o profeta, ele estava fraco e frouxo.
Então Deus desceu para ter uma conferência com o seu profeta, para que através dele pudesse realizar aquela obra pela qual Moisés nasceu desde o ventre de sua mãe, para ser usado por Deus, para ser realizada aquela obra de Deus libertar os seus filhos, o povo dele ali do Egito, né? Então Deus selecionou um lugar, separou um lugar e desceu numa sarça que pegava fogo e não se consumia, e teve uma conferência ali com Moisés para que ele pudesse realizar aquela obra. Então nós todos precisamos dessa conferência, de chegar um momento, um tempo em nossa vida, aonde o próprio Deus seleciona um lugar para poder ter uma conferência conosco e nós termos uma conferência com Deus. Nós vamos encerrar aqui essa segunda parte e nas próximas, posteriormente, seguiremos a sequência aí dentro desse assunto de conferências, né? Vamos ter uma palavra de oração agradecendo por mais essa oportunidade e essa parte em que nós vamos estar finalizando agora. Querido Senhor, mais uma vez meditamos na sua palavra e meditamos também na mensagem que o Senhor enviou e nos deixou através do seu profeta, que nós possamos permitir que o Senhor nos chame a cada um de nós para uma conferência, para que nós possamos obedecer ao Senhor e seguir dentro da sua vontade. Sela essa porção nos nossos corações. Abençoe a todos os ouvintes e aqueles que ainda hão de ouvir e participar aqui dentro do nosso canal, escutando a voz de Deus para os últimos dias. Que todos sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Antes de já encerrarmos, quero deixar aqui o nosso endereço aqui do nosso tabernáculo na cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Está localizado na rua Gabriel Rabelo de Andrade, número 451, no Parque Jaraguá. Os nossos dias de cultos a partir das 19h30, nas terças-feiras, culto de oração. Nas quintas-feiras, culto público a partir das 19h30. E aos domingos iniciamos às 6h da tarde. Todos são convidados a estar conosco em um companheirismo cristão em torno da mensagem de um profeta mensageiro, mensagem essa que está preparando uma noiva para o arrebatamento. Abraço fraternal a todos, que Deus vos abençoe e continue nos acompanhando aqui dentro do nosso canal. Todos são bem-vindos e até a próxima transmissão, se o nosso Deus nos permitir, no nome do Senhor Jesus Cristo.